A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene. Estarei trazendo a lição 5 para os adolescentes de 13 e 14 anos. O tema da lição de hoje é Efésios, que é a carta a qual iremos falar, a carta da fé, do amor e das virtudes. O texto bíblico se encontra em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E o destaque se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 e 9, que diz assim: Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, que é o nosso tema de hoje, que nós vamos estar falando, e esse texto, esses 2 versículos, está dentro do tema qual iremos falar. O assunto de hoje, como vocês estão vendo, eu gosto muito de colocar alguns desenhos, algumas coisas para ficar bem melhor gravado na mente deles. Os objetivos de hoje são salientar a nossa condição espiritual antes da salvação, deixar bem claro qual que era a nossa condição antes da salvação, enfatizar que a salvação é pela graça de Deus, não por méritos, destacar que o cristão foi salvo para praticar as boas obras. Precisamos deixar bem claro esses 3 objetivos para que fique bem claro o assunto de hoje. Paulo escreveu aos Efésios quando estava preso em Roma, por volta de 61, aproximadamente depois de Cristo. Essa carta não foi escrita para responder questões problemáticas levantadas pela igreja, mas para encorajar os santos e compartilhar uma visão exaltada da igreja de Cristo. E agora, explicando quem nós éramos antes de estar em Cristo, por isso eu dei um exemplo aqui com o velho homem. Quem nós éramos antes de conhecer a salvação? Antes de conhecer a Cristo? Aqui na lição, ele dá 3 exemplos aqui. Estávamos espiritualmente mortos, afastados de Deus, da presença de Deus. Seguíamos um mau caminho, seguíamos o caminho do mundo, fazendo a vontade do pecado, a vontade da carne. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, de acordo com a vontade da carne, fazendo tudo o que ela quer que façamos. De acordo com a nossa natureza humana, fazemos o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Fazíamos isso, vivíamos dessa forma. E como o apóstolo Paulo diz, éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Estávamos ali merecedores da justiça e o castigo de Deus. Pecadores, que faziam o que a vontade do corpo queria. Éramos inimigos de Deus, fazendo o que o inimigo faz de melhor. Mas veio Cristo, pela graça de Deus, através do seu grande amor, demonstrado através do sacrifício de Jesus. Hoje somos salvos pela graça. A graça veio, que é Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz. A salvação é um presente maravilhoso de Deus. Esse sacrifício de Jesus, que chamamos de graça, nos deu a salvação. Hoje somos salvos. Mas para receber essa salvação é mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo destaca que a salvação do início ao fim é uma obra de um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que nos amou tanto, que deu o que ele tinha de melhor para cada um de nós. Deu o seu único filho para morrer na cruz, e assim nós recebemos a graça, que é esse favor de Jesus Cristo, esse sacrifício, essa ação que ele fez por cada um de nós.
E aí aqui na lição, né, coloca uma vida de amor e de boas obras. Né? Já ficou bem claro quem nós éramos, o velho homem. Ele fazia a vontade da carne, seguia o que o mundo queria, vivia como o mundo, né? Fazia a vontade totalmente da carne. Tudo o que era errado, tudo o que era ruim, que era mal, esse velho homem fazia. Mas veio a graça, Jesus Cristo morreu na cruz e nos deu a graça. Através dessa graça recebemos a salvação, estamos salvos. Mas que isso, para isso acontecer, precisamos ter fé, acreditar. Isso é dom, é um presente de Deus. A fé é um presente de Deus. Pela fé nós recebemos a graça e então a salvação. E aí, essas boas obras é o que o novo homem precisa fazer. É o que o novo homem, nascido de novo, ele faz. Para ficar bem claro o que é boas obras, e aí eu coloquei aqui também, dando exemplo assim, voltando lá atrás na outra lição que falava sobre os dons. Nós recebemos os dons, depois que recebemos, né, era o velho homem, aceitamos a Cristo, recebemos a graça, estamos salvos mediante a fé, e aí os dons para a edificação da igreja e todos aqueles que creem em Jesus Cristo. É como se fosse uma sementezinha plantada ali, e aí nisso nasce uma árvore, né? Cresceu essa semente. Você plantou o evangelho, aí cuidou daquela semente, nasceu uma árvore. E aí vem os frutos, que é o que você vai colher. Com esses frutos que você colhe, você pode estar praticando uma boa obra. Um exemplo, se você vê uma pessoa passando fome, passando por necessidade, ou uma pessoa precisando de um abraço, de uma ajuda, uma conversa, um conselho, você vai lá e pratica essa boa obra. E aí, para que eles entendam que uma vida de amor e de boas obras é algo que todo aquele que é salvo foi chamado para fazer, praticar as boas obras. Também é verdade que somos salvos para praticar ela, né? Fomos salvos para praticar, deixar bem claro essas boas obras. Não é através das boas obras que nós recebemos salvação. Eu fiz alguns corações, né? Esses corações você pode fazer tamanho de uma folha de sulfite ou fazer pequenininho assim. Como que você pode fazer para estar desenhando isso que eu fiz aqui ou tá desenhando os corações? Baixe uma imagem no computador e aí você coloca a folha de sulfite em cima e você passa em volta e fica fácil para estar fazendo os desenhos. Eu fiz pequenininho, fiz esse grandão aqui para dar um exemplo, mas eu fiz pequenininho, né, assim. E o que a gente pode fazer? Dentro desses corações, a gente pode colocar palavras ali que são ações que nós precisamos fazer, todo cristão precisa fazer. Um exemplo aqui, compaixão, afeto, perdão, caridade. E aí eu distribuo entre eles, peço para eles colocarem um nome atrás, e aí colocou o nome, eles vão ler, né, o que está escrito. Depois que leu, aí eu peço para eles trocar esse coração. Não pode ficar com o coração que está o seu nome. Troca com outro amiguinho que está ali. Troca o coração. E aí depois que trocou, aí eu peço para eles pegar esse coração, amassar. Muito, muito, muito mesmo. Amassa bastante. Depois que você amassou, aí eu quero que você abra. Não tem problema se ele vier rasgar um pouquinho. Não, isso não tem problema. E aí você abriu, você vai perceber que esse coração, ele está todo amassado. Alguns vai estar também amassado, rasgado, mas isso é para estar assim mesmo. E aí depois que você abriu, aí eu explico para eles. Aquele coração que estava lisinho, assim, ó, sem nada, nenhum amasso, nenhum rasgo, significa aquela pessoa que não pratica as boas obras. Mas o coração que está assim, ó, todo amassadinho, significa que o que está dentro do coração ali, você praticou. E isso ficou marcado na vida daquela pessoa que você praticou o perdão.
Então significa que essas marcas você faz boas obras. E aí depois que fez isso, aquele que está com o coração e está escrito o nome atrás, é para você procurar, você procura de quem é o dono desse coração, e aí você vai lá e dá um abraço nele e você vai estar praticando também a boa obra. Então isso eu creio que vai ficar algo legal e eles vão estar fazendo alguma coisa e é sempre muito bom estar praticando as boas obras. Para finalizar, eu fiz aqui o resumo da carta aos Efésios, como eu sempre faço, que diz assim: como em todas as suas cartas, Paulo primeiramente apresenta uma base doutrinária para as exortações que se seguem. O aspecto prático na vida cristã, resultado da base teológica. Os 3 primeiros capítulos contêm um resumo, ainda que indiretamente apresentado na forma de uma oração de ação de graças, das grandes e eternas verdades da fé cristã. Os 3 últimos capítulos são de oratória em sua natureza para exortar o crente individualmente a estar conciso de sua responsabilidade, de auxiliar a igreja a cumprir seu papel no plano e propósito de Deus na história. O versículo central é: rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Palavra-chave é andar no Espírito, andar na nova vida e não na velha, andar em amor, andar como filhos da luz e andar em sabedoria. Antes, nós estávamos mortos em pecados. Hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, recebemos a graça. Por isso, temos agora paz com Deus e os homens. Fomos salvos para manifestar o amor de Deus e fazemos isso através das boas obras. Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar fazendo o que fomos chamados a fazer. Amém? Eu quero agradecer a cada um que tenha aí dado seu like, que tem nos ajudado para que essa palavra ela venha chegar até os confins da terra. Quero agradecer a você que tem aí feito a sua parte nesse ide por todo mundo pregar o evangelho. Obrigado e em nome de Jesus eu te agradeço e peço que Deus continue te abençoando, nos abençoando, para que essa palavra sim, ela venha chegar a muitas pessoas. Obrigado em nome de Jesus. Amém.